Capítulo 16 do livro Alien Interview. Entrevista com um alienígena. Partida de Airo. Nota pessoal, Matilda O'Donnell McElroy. Eu permaneci na base, principalmente confinada aos meus aposentos, por mais 3 semanas após Airo ter sido incapacitada, ou assassinada, pelos choques do Dr. Wilcox. Uma vez por dia, eu era escoltada para a sala onde Airo estava deitada na cama, sob vigilância contínua pelo Dr. Wilcox. E outros, eu assumo, cada vez que eu ia para a sala, me pediam para tentar me comunicar com Airo novamente. Nunca mais houve alguma resposta. Isso me entristeceu muito. Com os dias se sucedendo, eu me tornei angustiada com o aumento da certeza de que Airo estava morta, se essa fosse a palavra certa para o fato de ela ter abandonado o seu corpo de boneca. Todos os dias eu relia as transcrições de minhas entrevistas com Airo, em busca de uma pista que pudesse me lembrar de algo ou me ajudar de alguma forma a restabelecer a comunicação com Airo. Eu ainda tinha na minha posse o envelope com as cópias de todas as transcrições que foi pedido para Airo revisar e para assinar. Até este dia, eu não entendi por que ninguém nunca me pediu para devolvê-los. Eu suponho que eles esqueceram que as cópias de todas as transcrições estavam comigo, por causa da excitação sobre o caso. Eu não me ofereci para devolvê-los. Eu mantive-os escondidos debaixo do colchão da minha cama todo o resto do tempo em que permaneci na base, e mantive-os comigo desde então. Você vai ser a primeira pessoa a ver essas transcrições, o editor que as recebeu pelo correio em 2007. Desde que o corpo de Airo não era biológico, os médicos não puderam detectar se o corpo da extraterrestre estava vivo ou morto, a menos que ela se movesse. Claro que eu sabia que se Airo conscientemente não fosse a energia que anima o corpo como um ser ISBE, o corpo não se mexeria mais. Expliquei isso ao Dr. Wilcox. Expliquei isso a ele várias vezes. A cada vez ele só me devolvia uma espécie paternalista de sorriso, batia no meu braço e me agradecia por tentar novamente. No final da 3ª semana, foi-me dito pelo Dr. Wilcox que os meus serviços não seriam mais necessários, porque tinha sido decidido pelos militares remover o corpo de Airo para uma instalação médica militar maior, mais segura, e que seria melhor equipada para lidar com a situação. Ele não disse nada sobre onde a unidade se localizava. Essa foi a última vez que eu vi o corpo de boneca que Airo um dia animou. No dia seguinte, recebi ordens por escrito, assinada pelo general Twining. As ordens indicavam que eu tinha terminado o meu serviço para os militares do Sisineuá e estava sendo oficialmente dispensada de outro trabalho e que eu iria receber uma dispensa honrosa e uma pensão militar generosa. Eu também seria realocada pelos militares, e com uma nova identidade com os documentos apropriados. Juntamente com as ordens que recebi, veio um documento a que fui instruída a ler e assinar. Era um juramento de segredo. A linguagem do documento estava cheia de juridiquês, mas um ponto estava claramente destacado que era para eu nunca discutir qualquer coisa com quem quer que fosse sobre qualquer coisa que seja que eu tivesse visto, ouvido ou experimentado durante o meu serviço militar na base Roswell, sob pena de ser condenada à morte como um ato de traição contra os Estados Unidos da América. Como civil, eu fui colocada em um programa de proteção a testemunhas do governo federal, exceto que eu estaria protegida contra o governo pelo próprio governo. Em outras palavras, enquanto eu ficasse quieta, eu poderia permanecer viva. Na manhã seguinte, eu fui colocada a bordo de um pequeno avião de transporte militar e levada para um destino desconhecido. Depois de ser transportada para vários locais por períodos curtos, eu finalmente acabei em Glasgow, estado de Montana, perto de Fort Peck, Matilda sendo interrogada e se submetendo ao detetor de mentiras. Na noite anterior, eu estar programada para embarcar no avião de transporte, enquanto eu estava deitada na cama contemplando todo o assunto e me perguntando o que havia acontecido com Airo e comigo, quando de repente, ouvi a voz de Airo. Sentei-me na minha cama e acendi a luz, pois já era noite. Olhei ao redor do quarto freneticamente por alguns segundos. Então eu percebi que era Airo, o ISB, o ser de energia. Seu corpo não estava no quarto comigo, é claro, e ela não precisava mais dele. Ela disse: "Olá!" O tom de seu pensamento era simples e amigável. Era inequivocamente Airo. Eu não tinha a menor dúvida sobre isso. Eu pensei: "Airo, você ainda está aqui?" Ela respondeu que estava aqui, mas não em um corpo na Terra. Ela havia retornado ao seu posto na base, no cinturão de asteroides, do domínio quando o médico, o especialista e os MPs nos atacaram na sala de entrevista. Ela ficou satisfeita ao perceber que eu estava bem e que eu ia ser libertada ilesa. Eu me perguntava como ela escapou deles.
Eu estava preocupada de que eles poderiam ter ferido Iroh pela máquina de choque. Iroh disse que ela foi capaz de deixar o corpo antes do choque ter sido administrado e evitou a corrente elétrica através do seu ser. Ela queria que eu soubesse que ela estava segura e não me preocupasse mais com ela. Fiquei muito aliviada, para dizer o mínimo. Perguntei à extraterrestre Iroh se eu iria ouvi-la novamente. Iroh me garantiu que ambas somos seres esbés. Nós não somos um corpo físico. Agora que ela tinha me localizado no espaço e no tempo, iria sempre ficar em comunicação comigo. A Iroh me desejou o meu bem e minha comunicação com ela terminou naquele momento. Matilda O'Donnell McElroy.